You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? For most of human history, men have been the dominant sex. But some claim that these masculine traits have become obsolete. Men, some say, are just passé. O homem está obsoleto? Essa é a questão do Monk Debate de 2008, que aconteceu no Canadá, entre 4 mulheres conhecidas por lá, mas aqui vocês só devem conhecer a Camille Paglia. You see, actually, in Italian culture, we have these like little old ladies. They're 80 years old. They're little widows in black. They have a hairnet on. They run around. That's what I am. And they know exactly what they want. Oh, they're fierce. Yes, they're fierce. Oh, yes, the widows. Nesse formato, 2 pessoas defendem uma proposição, outras 2 defendem a proposição oposta. E então, antes do debate, eles medem quem é a favor e quem é contra na plateia, para saber qual dos lados conseguiu convencer mais gente. It is scientific heresy that is being tried here. Well put, Dr. Zayas. Let us warn our friends that they endanger their own careers by defending this animal. E a Camille Paglia, que defende o lado de que os homens não estão obsoletos e nunca estarão, fala sobre como quem vai onde não tem nada e ergue as coisas são os homens. Ela é famosa por ter dito que sem os homens as mulheres estariam vivendo ainda em tendinhas de grama. Mas o debate, em geral, não tem questões muito interessantes para eu levantar aqui, que vocês já não conheçam. Eu estou usando esse debate, na verdade, para servir de introdução, de pano de fundo, a minha resposta às objeções que vocês fizeram naquele meu vídeo que eu falei de feminicídio e terra plana. O meu ponto naquele vídeo era o de que, aparentemente, para mim, fazia sentido racional, do ponto de vista do Estado, da nação, você não investir recurso nos homens quando você está querendo prevenir assassinatos. Porque os homens são quem comete mais assassinato. Então, quando você salva um cara, tem uma chance desse cara ser um assassino. Então, é melhor você direcionar todos os recursos para as mulheres. Era um argumento especulativo. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. E me fizeram várias objeções, vários pontos interessantes, que eu não vou levantar aqui hoje. Porque eu concordo. É verdade, vocês estão certos. O ponto que eu fiz não era suficiente para justificar a minha afirmação. É que tem outra coisa que eu tinha em mente, que acabou servindo de premissa implícita, que é o que faz com que eu tenha convicção disso ainda. Que é a questão da descartabilidade do homem, ou da utilidade do homem do ponto de vista das elites. Anymore, at least to make things anymore, it's all automated. What are we for then? We're consumers, Jim. Buy a lot of stuff, you're a good citizen. But if you don't buy a lot of stuff, if you don't, what are you then, I ask you? What? Mentally ill. Back, Jim, back. Que se a gente pensa no sujeito da história como as nações, como uma nação querendo sobreviver em guerras e atacar outras nações e tudo mais, não faz nenhum sentido que essa nação não se importe com seus homens. Porque sem os homens, a nação vai ser invadida, vai ser destruída. Mas quando a gente tem elites globais, as fronteiras nacionais não são mais importantes. Não é mais relevante que você tenha homens para defender o seu país, porque você mora em vários países, você tem casas em várias cidades. Não importa. Você é destacado da sua terra. As nossas elites, hoje, elas moram em todos os lugares. Elas são do mundo. Ficar enraizado na terra é coisa de plebeu. Por isso que aquilo que servia para ajudar os homens enraizados na terra parece que não serve mais para nada. We're told that toughness and assertiveness are obsolete. That's ridiculous. The world is a dangerous place. I mean, think of China with its millions of unattached young men. Our civilization still depends on brave men who are willing to fight and die to protect us. Porque para as elites que antes estavam atreladas aos seus próprios países e interesses nacionais, elas precisavam dos homens, de todos os homens. Mas hoje, como o interesse das elites já está separado dos países, elas nem podem contar com um exército nacional para fazer qualquer coisa que elas queiram. E ao mesmo tempo, existe uma abundância colossal de mercenários e armas disponíveis para que eles possam usar o dinheiro deles e contratar para mandar fazer o que eles quiserem. De forma que é duplamente irrelevante o estado dos homens de uma nação, da nação do cara que pertence a uma dessas grandes elites. Que importa a esses caras que o país de que ele veio caia? Ele não vai perder nada. Ele traz todos os familiares dele para outro país e eles vão para viver num bairro que é parecido com o que ele já vivia e vão viver uma vida muito semelhante com seus aplicativos e aparelhos celulares e videogames e computadores e vão estar dentro do carro e vão estar dentro de prédios e na verdade elas vão estar vivendo praticamente da mesma forma no mesmo lugar, só que do outro lado do mundo.
Então, o meu ponto é de que os homens não estão obsoletos para eles próprios ou para os próprios países. É que pelo fato das grandes elites poderosas não terem mais razão para se importar com o destino de suas nações, o homem se torna dispensável para eles. E aí não tem nenhuma razão para que eles usem os recursos da nação para proteger a própria nação. Então é por isso que o nacionalismo está totalmente ligado ao interesse dos homens e o que chamam hoje de globalismo. Essa ideia de colocar o interesse do mundo sobre o interesse da sua nação. Que se uma coisa for boa para a sua nação, mas for péssima para o mundo, você não faz. E mais, que se uma coisa for boa para a sua nação, mas mais ou menos ruim para o mundo, você não quer que ela seja feita. E se uma coisa for ruim para a sua nação, mas boa para o mundo, você faz mesmo assim. Você avança contra o interesse da sua nação. Isso, para mim, é a ideia por trás do que se chama de globalismo. É a ideia de simplesmente dizer que nação não existe, é uma fantasia, ninguém pertence a país algum, então que se dane o que acontece com cada país, vamos só pensar no mundo. Isso faz algum sentido quando a gente está falando em termos de meio ambiente, do planeta Terra que a gente divide. Agora, quando a gente está falando de outras coisas, não é bem assim. O serviço público de um país é daquele país e não do outro. Então, de qualquer forma, o meu ponto, em última instância, é o seguinte: as pessoas ainda precisam dos homens. Todo mundo precisa uns dos outros. E quanto mais ferrado você tá, mais você vai precisar de um homem. Mas talvez realmente não tenha mais muita razão para esperar a ajuda de cima, visto que tem tantos homens no mundo. No mundo globalizado, quando não tem mais fronteiras, o excesso de homens é infinito. Não vai faltar cara. Você vai lá na Ásia e você pega 100 mil caras, eles não vão nem perceber que saíram 100 mil caras de lá. O trabalho braçal que constrói e ergue as cidades, o trabalho dos lixeiros, esse tipo de trabalho que é absolutamente essencial. Não é que a gente não precisa mais dele. É que no mundo globalizado tem tanto homem que dane-se. Você pode matar cidades inteiras e você ainda vai ter homem sobrando para fazer todos esses serviços por um precinho muito baixo. Por isso, este é o ponto do feminicídio. Qual é a classe de pessoas que mais sofre assassinato? São os homens marginalizados. Vamos usar esse termo em nome do algoritmo. Os homens marginalizados são os que mais matam e os que mais morrem. Mas não é só isso. É que os homens marginalizados são um recurso que não é um recurso escasso, é basicamente um recurso infinito. Por outro lado, o útero continua sendo essencial, absolutamente essencial e insubstituível, pelo menos por enquanto. Então, nesse sentido, ainda mais porque me parece que a estrutura do mundo não é compatível hoje com obrigar as mulheres a terem filhos. Porque o establishment inteiro, a essa altura, já está adaptado a esse monte de mulher no mercado de trabalho, ao aumento do consumo, à duplicação do preço de todos os apartamentos e casas nas cidades grandes e tudo mais, a diminuição dos salários de todo mundo, toda essa mamata da economia, ela já não pode mais ser simplesmente desmontada. E ao mesmo tempo, ela se opõe totalmente a esse interesse de manter a produção de pessoas. Então, eis que a gente tem um problema aqui. E por isso, como os homens são um recurso infinito, o Estado, na mão de quem quer que seja, mas considerando que são pessoas grandes o suficiente para não ter o interesse atrelado à própria nação e serem, neste sentido, elites globais, que eles precisam pegar todo o recurso para resolver esse problema que é meio insolúvel, que é as mulheres não vão querer ter filho suficiente para o número que precisa. Simples assim. Não tem como democraticamente obrigar as mulheres. Então vai ter que ser muito recurso investido nessa história, do jeito que for, de qualquer jeito. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. Então, em última instância, não é porque os homens são os mais assassinados e os assassinos que isso é feito assim. Mas me parece que é porque, de fato, a nossa vida já não importa mais para quem é grande demais para a própria nação.